Olá, estou aproveitando novamente o tempo para poder gravar essa conversa contigo, que está seguindo aí a mentoria Reconnect. Estou vindo de Caxias do Sul, estou descendo a Serra Gaúcha com chuva e com um pouco de cerração, e bastante caminhão no trânsito aqui. Mas é só seguir, né, as regras do trânsito e dirigir com cuidado, né? E aí já vai a primeira dica. A gente sempre aprendeu que a pressa, ela é inimiga da perfeição. E a gente nunca entende muito bem esse ditado, tá? De que a pressa, ela é inimiga da perfeição. Mas o que é a perfeição? O que é a perfeição? A perfeição é o divino. A perfeição é aquilo que é extremamente divino, ou seja, Deus é tudo aquilo que a gente tem do grande arquiteto do universo, aquele que construiu as coisas. Então a pressa, ela é exatamente inimiga do que a gente tem de melhor, do divino. Para que conversar sobre isso, Tony, agora? Porque a inspiração é essa, né, para esta semana. Como você está percebendo, é uma gravação, logicamente, né? Hoje é domingo e amanhã será segunda-feira. E nós entramos na última semana, se eu não me engano, corrige aí, de setembro. E logo, logo nós já estaremos em outubro. Já entrou a primavera. E a pressa é inimiga da perfeição. A pressa é inimiga do divino. Ou seja, toda vez que tu sai apressado para alguma coisa, toda vez que tu acabou negligenciando ou procrastinando aquilo que precisa ser feito, tu em algum momento vai precisar acelerar. E se essa aceleração não for consciente, e se essa aceleração ela não for bem realizada, tu vai andar com pressa. E a pressa será inimiga da perfeição. Ou seja, tudo que tu fizer com pressa, tu acaba não fazendo muito bem feito. Tu acaba te colocando em risco. Tu acaba colocando em risco toda a situação. Tu acaba por colocar todos aqueles que dependem de ti em risco. Então a gente abriu essa conversa para quê? Para que esta semana tu verifique como andam os teus planejamentos, para que tu verifique se o que a gente fez nas semanas anteriores, principalmente neste mês de setembro, tu conseguiu concluir, se tu está conseguindo evoluir. Anota, revê cada um dos momentos que tu conseguiu, através do teu empenho, concluir ou fazer as coisas que nós estamos colocando para ti nessa mentoria, para que tu consiga reconectar, aumentar tuas conexões, continuar indo em direção ao próximo nível. Mas é importante que tu reveja teus pequenos resultados. O micro resultado, a soma dos micros resultados é que vão fazendo esta evolução que tu está tendo. Então tu precisa reconhecer elas, tu precisa enxergar elas. E se alguma coisa está ficando para trás, é o momento de tu amarrar as pontas. O que é amarrar as pontas? É revisar o que ficou para trás. É revisar o que tu não está conseguindo fazer. É revisar aquilo que é importante para ti e que tu havia colocado como prioridade, mas devido às coisas que aparecem no caminho, tu acaba não mais priorizando e deixando para trás aquilo que é importante. E às vezes até para resolver coisas dos outros, tu esquece de ti. Então, a pressa inimiga da perfeição foi como nós começamos. Nós começamos falando que a pressa é inimiga da perfeição. E entendendo essa pressa, e entendendo que as coisas importantes devem ser feitas com cuidado, com zelo. Foi assim que nós começamos. Tu tem que ter cuidado. Cuidado principalmente em vigiar os teus pensamentos. De tudo que tu tem que guardar, guarda o teu coração. A gente já sabe disso. E de tudo que a gente tem que guardar, guarda o teu coração. Mas observa que quando se fala o coração, não se fala especificamente do teu órgão, coração, esta bomba que impulsiona o sangue, que é importantíssima, mas se fala dos teus sentimentos, se fala das tuas emoções, se fala de guardar
aquilo que tu deixa entrar no teu coração, aquilo que te impulsiona ou que te paralisa de medo. Sim, porque são as emoções que geram nossos pensamentos. A partir destas emoções que a gente gera os nossos pensamentos, estes pensamentos é que devem ser cuidados, esses pensamentos é que devem ser vigiados. Os teus pensamentos, os meus pensamentos, eles estão te impulsionando ou te paralisando. Porque se tu for estudar o medo, ele tem como primeira ação no teu corpo, na tua parte biológica, a paralisia ou a retração. Como assim, Tony? Se tu vê um animal feroz, ou como os nossos antepassados viam um animal feroz antes, qual era a primeira reação? Calma, para, observa, vê se vai te atacar, faz silêncio, não chama a atenção. A primeira é uma freada, o medo faz isso. O medo faria com que a gente retraísse o que é aquilo que a gente está fazendo. E aí começam as coisas na tua mente. Começam a partir dessas sensações e dessas emoções que tu tem. Porque a partir daí, tu começa a ter dúvidas. E a partir daí, tu começa a frear a tua evolução. Porque tu não tem como enxergar o todo. Só quem enxerga o todo é Deus. É como eu dirigindo agora. A minha visão vai ali nesta pequena serraçãozinha da serra, até onde eu consigo enxergar uns 70, 100 metros à frente. Preciso ir sem pressa, porque a pressa é inimiga da perfeição. Preciso entender que eu não enxergo o todo. Só quem enxerga o todo é quem tem a perfeição. Então, eu tenho que vigiar meus pensamentos, porque aí surgem as dúvidas e os medos. Será que eu não devo parar? Será que eu não devo desistir? Será que eu não tenho que esperar? E aí o que acontece? Eu não chego ao meu destino como eu preparei, como eu planejei, no tempo em que eu pensava. Eu vou acabar atrasando. Por quê? Por causa da paralisia do medo. Às vezes a gente deixa de seguir as nossas intuições e de nos movimentar pela fé para o quê? Para seguir as nossas dúvidas. Quando a gente segue pela fé, pela convicção, a gente acaba duvidando das nossas dúvidas. E isso é importante, muitas vezes colocar em xeque as nossas dúvidas, porque elas são movidas pelo nosso cérebro, pelos pensamentos que estão sendo influenciados pela emoção do medo. E eu já tinha um planejamento, eu já tinha uma convicção, eu já acreditava para onde eu devia ir e quando eu deveria partir. E o que acontece? O medo, a dúvida começam a me paralisar e a dificultar o meu avanço. Então tem que refletir sobre isso, refletir sobre esse medo, sobre essa paralisia, sobre essas dúvidas. O leigo, aquele que não tem experiência, aquele que não tem vivência, aquele que não usou o seu conhecimento para adquirir sabedoria, para adquirir novas experiências, ele vive por sensações muitas vezes criadas por essas próprias dúvidas, por essas próprias emoções dele. O leigo vive por sensações. Se o dia está nublado, o dia será ruim. Se o dia está ensolarado, o dia será bom. E o dia, ele independe das minhas emoções ou das minhas sensações. Então eu preciso refletir, ter cuidado, muito cuidado, em relação a como eu estou vivendo o meu propósito, a como eu estou vivendo a vida e a como eu estou seguindo aquilo que eu planejei seguir. Se eu estou vivendo por convicções, se eu estou vivendo pela fé, se eu estou usando a minha intuição, ou se eu estou paralisado pelo medo, se eu estou sendo desviado pelas dúvidas, se eu estou me colocando sempre em xeque o meu propósito para, de certa forma, tornar as coisas mais cômodas e me acomodar para não enfrentar os meus gigantes,
para não enfrentar os meus desafios, para não enfrentar os obstáculos. É mais cômodo não dar mais um passo à frente. É mais cômodo estacionar, é mais cômodo tirar um cochilo no carro e esperar a serração melhorar. É mais cômodo. Mas se eu não tiver pressa, se eu tiver a minha intuição, se eu estiver vivendo pelas experiências que eu já passei, pela sabedoria que eu adquiri passando por esses caminhos em outros momentos, e se eu seguir focado no meu objetivo, eu consigo. Se eu perceber que não é a velocidade com que eu tenho que deslocar, e que eu tenho que entender que existem processos, e que são através dos processos que eu vou atingir o meu objetivo, eu vou saber que eu tenho que ir com cuidado, com calma, respeitando a sinalização, respeitando os sinais que eu estou vendo na estrada, através da minha real percepção, e não seguindo as dúvidas e não paralisado pelo medo. A gente ajusta o GPS, a gente ajusta o planejamento, a gente ajusta os horários, sabe que ali é uma rota, é um planejamento, mas que alguns pequenos desvios devem ser feitos no caminho, se assim for necessário, que alguns ajustes eu vou precisar fazer, que eu vou ter que me abastecer durante o caminho, que eu tenho que estar com o corpo bem alimentado, que eu tenho que estar fisicamente preparado para os desafios. Eu só não posso ficar paralisado pelo medo. Tenho que ter a humildade de entender que às vezes eu preciso de algo mais do que simplesmente só eu. E aí eu tenho que buscar o quem, não só o como resolver, mas o quem pode me ajudar a resolver aquilo que eu preciso resolver. Porque eu preciso, através da minha convicção, através da minha fé, daquilo que eu acredito, que eu estou seguindo o caminho certo, que as dúvidas não podem me paralisar, que eu preciso ter humildade para entender quem pode me ajudar, mas eu preciso também ter a certeza de que eu vivo por princípios e por valores. Toda vez que eu me desviar dos meus princípios, negligenciar meus princípios e negociar meus valores, eu vou me perder no caminho. E eu não posso me perder no caminho, assim como você não pode se perder no caminho. Assim como toda vez que eu não perceber que cada quilômetro rodado aqui eu estou avançando em direção aonde eu quero chegar, mais vale eu chegar do que eu me apressar para chegar e não conseguir atingir meu objetivo. É importante também tu refletir sobre tuas sensações, tuas emoções, como a gente já falou, e perceber que existe uma diferença entre preparação e preocupação. Preparação e preocupação. Eu ajustei o GPS, isso é uma preparação. Eu me preparei para a viagem, isso é importante. É importante que eu esteja preparado. Eu cuido dos sinais do caminho e percebo os sinais do caminho. Isso não é intuição apenas, isso é experiência, isso é sabedoria. É saber ouvir os sinais do caminho. Nosso corpo dá sinais, mas eu não posso culpar esses sinais e essas sensações pela minha imperícia. Eu tenho que estar preparado, isso é preparação. Já a pré-ocupação, ela vem de estar pré-ocupado. Eu começo a ocupar a minha mente pensando nos possíveis perigos e criando uma ansiedade, criando incerteza baseado em algo que não aconteceu e que eu estou ampliando, né, as suas possibilidades e que eu estou preocupando a minha mente por coisas que não aconteceram e que talvez possam ou não acontecer. Isso não é uma precaução, isso não é uma preparação, isso é apenas a preocupação. É ainda um reflexo das sensações. E lembra, o leigo vive por sensações. O leigo vive por sensações. Antever é importante. Antever
é uma qualidade da sabedoria também. Antever é refletir sobre coisas que tu já passou e sinais que tu já sabe reconhecer. Bom, a chuva aumentou, eu tenho que tirar um pouco o pé do acelerador, a água pode estar acumulada nessa estrada, eu já passei por ela já acumulou, eu posso aquaplanar, eu já aquaplanei em outras vezes. Eu tenho que ter cuidado para não frear bruscamente, então a velocidade tem que estar controlada, porque pode, com isso, ocasionar a aquaplanagem. Então o que acontece? A preparação, ela tem antevisão. Ela analisa, sim, os possíveis perigos e riscos que está por vir. Mas a preocupação, ela causa ansiedade, ela amplia esses riscos. E se a gente vive por intuição, se a gente tem a fé, tem a convicção, tem um objetivo, a gente tem que analisar os fatos, reorganizar a rota do GPS, reorganizar os caminhos, se algo estiver bloqueado. Mas a gente não pode esquecer que fé é a certeza de algo que está por vir. Quem prometeu que ia fazer, se foi Deus, se tu vive pelos teus princípios, se tu vive pelos teus valores, o justo não teme. O justo não teme. Ele sabe que aquilo que foi prometido vai ser cumprido. Só ele tem que entender que é um processo. É um processo. Eu não preciso ter pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Eu tenho sim que ter o cuidado de ajustar a rota. Eu tenho sim que cuidar dos meus pensamentos. Eu tenho sim que cuidar daquilo que entra no meu coração, porque a base daquilo que entra no meu coração movimenta as minhas emoções, movimenta meus pensamentos, cria a preocupação, atrapalha o meu raciocínio, me tira da rota, desvia através das dúvidas o meu caminho, atrasa o meu processo. Então eu preciso ter a fé de que eu estou no caminho correto, de que sim, cada pequeno passo que eu dou em direção ao caminho que eu defini, que eu acredito, e tendo a fé de que Deus está me ajudando a conduzir esse caminho, eu com certeza vou evoluindo, vou me reconectando, vou me colocando novamente na rota. O que é importante para nós essa semana? Amarrar as pontas, rever tudo, principalmente as nossas vitórias. As pequenas vitórias devem ser revistas. Analisar o nosso GPS, rever os nossos desvios, rever as nossas dúvidas, perceber se elas não estão nos atrasando, se elas não estão nos prejudicando, se elas é que não estão atrapalhando. Entender que a fé é a certeza de que algo está por vir, mas não deixar para Deus apenas as soluções dos meus problemas, mas sim eu enfrentar os meus gigantes, eu enfrentar os meus obstáculos, eu confiar na promessa, eu ser autorresponsável pelas coisas que me acontecem. Não pegar para mim aquilo que não é meu. As pessoas falam de uma doença como se a doença fosse dela. Tu tem que lembrar que lá em determinado momento, há muitos e muitos anos atrás, Jesus Cristo assumiu todos os pecados que não eram dele. Ele não era pecador, ele assumiu esses pecados. Ele assumiu essas culpas para quê? Para que nós pudéssemos recomeçar. Então, essa doença ela não é a tua, ela está te atingindo. Então não pega para ti essa doença e diz assim, o meu câncer, a minha doença. Não, pega para ti essa doença. Ela não é tua, ela está te atingindo. Tu tem que ter a tua fé e lutar sim contra ela. Lutar, não se entregar. Acreditar na promessa, acreditar no caminho. E se tu já venceu alguma doença, se tu já venceu algo, se tu já venceu teus inimigos, não fica pensando em cada sensação
que ela está voltando ou que os teus inimigos estão te vencendo. Aquele que tem fé sabe que se eu tenho Deus comigo, quem poderá ser contra mim? Quem poderá me vencer? Né? Tenha fé e tenha força naquele que te fortalece. Dificuldades tu vai ter, obstáculos tu vai ter. Tu mesmo acaba criando as tuas dificuldades e tu mesmo acaba criando as tuas necessidades. Existem sim necessidades que são básicas e que tu precisa manter, mas existem coisas que é tu que cria. Ambientes que tu, para agradar, te envolve ou faz parte e eles não são os teus ambientes. Eles não agregam para ti. É a hora de amarrar as pontas, refletir sobre com quem você anda. Há um ditado que diz assim: me diga com quem andas e te direi quem é. Me diga com quem andas e te direi quem és. Eu ressignifiquei esse ditado e eu penso nele diferente. Me diga com quem andas e te direi onde vai chegar. Me diga com quem andas e te direi onde vai chegar. Porque com quem tu anda não modifica o teu caráter. Ele só amplifica o teu caráter. O ambiente não modifica o teu caráter. Ele só amplifica. Se tu é procrastinador, um ambiente procrastinador e pessoas procrastinadoras à tua volta vão te tornar procrastinador e só vão amplificar o que tu já tem. Se tu não é honesto e tu viver num ambiente que não é honesto, só vai amplificar. A ocasião não faz o ladrão. A ocasião não faz o ladrão. A ocasião potencializa o roubo. A ocasião potencializa o roubo, porque o ladrão, ele já é ladrão. Então tu tem que prestar bem a atenção e amarrar as tuas pontas. Amarrar as pontas, redefinir o caminho, entender esta necessidade de que esta semana é para nós vigiarmos o que entra no nosso coração, é para nós cuidarmos dos nossos pensamentos, é para nós termos a certeza de que as dúvidas não estão nos paralisando, é para a gente entender que a pressa é inimiga da perfeição e que a perfeição é o divino. Tem que entender esse ditado. É para a gente entender que a gente tem experiência e tem que antever as coisas, isso é importante. E sim, a preparação é importante, estar preparado é importante, mas não é importante e não devemos estar preocupados. A preocupação só nos atrapalha. A preocupação só dá razão às nossas dúvidas. A preocupação nos torna ansioso. A preocupação amplia os perigos que nem aconteceram e que talvez nem aconteçam. Mas ela cria a imagem na nossa mente de algo que está por vir, nos afastando da fé, que é a certeza de algo que está por vir. Então, amarra tuas pontas, reflete essa semana, reflete sobre os assuntos que nós falamos, pega papel e caneta, anota o teu progresso, pega papel e caneta, anota as principais dúvidas que estão te tirando do processo, pega papel e caneta, anota como andam as tuas emoções e o quanto elas estão te desviando do teu caminho. Veja quais os valores que tu está negociando, veja quais os princípios que tu está falhando, e aí tu vai entender se alguma coisa não está dando certo. Tenho certeza que tu já evoluiu muito, tenho certeza que tu está evoluindo muito, tenho certeza que ainda falta, porque o processo não acabou. Nós temos ainda outubro, novembro e dezembro para encerrar esse ano. Tu começou a te reconectar a partir de julho, se tu entrou nessa mentoria. É um tempo muito curto para os planos que tu fez lá no início do ano que tu não estava conseguindo cumprir, que tu tinha esquecido, que tu entrou de novo na roda dos ratos ali. E agora te faltam poucos meses para essa conclusão. Mas é muito importante que tu faça essa verificação.
essa verificação do quanto você se desviou do caminho, essa verificação do quanto as coisas estão parecendo mais difíceis para ti, mas que na verdade não são tão difíceis. São sensações e emoções que tu está criando para criar as tuas próprias barreiras, devido que a tua falta de confiança no caminho, a tua falta de confiança em ti mesmo, na tua intuição. Qual é o melhor caminho? Qual é o melhor caminho? O melhor caminho é o que está dentro. É o que está dentro de ti. Quanto o teu ambiente tem te influenciado, o quanto aquilo que tu ouve tu tem levado para o teu coração, o quanto tu está sendo orgulhoso e esquecendo de que tão importante quanto o como resolver é o quem pode me ajudar a resolver. Muitas vezes a gente precisa dessa ajuda, e essa ajuda é importante. Tu não pode negligenciar se tu estiver precisando de ajuda. Bom, a gente conversou bastante. Eu vou deixar as tarefas descritas aqui, as tarefas dessa semana. Vai cumprindo aquilo que tu puder cumprir. Usa os hackzinhos que eu estou te ensinando, otimiza teu tempo. Não é para ficar sobrecarregado, não é isso que as tarefas fazem para ti. As tarefas fazem para ti perceber o quanto tu consegue continuar evoluindo, e para te continuar evoluindo tu precisa cumprir essas tarefas. Não deixa para fazer tudo no sábado. As nossas aulas entram na segunda-feira. Distribui tua semana, na tua semana, as tarefas e vai evoluindo, vai fazendo a leitura do livro indicado, vai lendo a leitura bíblica indicada, vai assistindo o filme que a gente falou, mas assiste com papel e caneta, vai fazendo as tarefas que a gente conversou aqui. Analisa bem essa finalização de setembro. Entra um outubro diferente, já entrou a primavera, as estações mudam, os ciclos mudam, e a primavera ela tem uma característica diferente. Tu tem que aproveitar essas características para impulsionar os teus resultados. Impulsionar os resultados em que direção? Em direção àquilo que tu almeja, aquilo que tu quer. Buscar realmente o próximo nível. Vou encerrar o vídeo agora, vou encerrar a nossa conversa. Espero que eu tenha te ajudado. Se realmente eu te ajudei, deixa aí a descrição, bota um agradecimento, se tu achar que é necessário, mas te conecta comigo, conversa comigo, coloca ali teus problemas, escreve os teus avanços aí, eu vou ler com carinho. Se quiser enviar uma mensagem, pode enviar uma mensagem. Existem pessoas que estão fazendo a mentoria, que após a aula sempre me mandam alguma coisa e refletem juntos sobre as reflexões que a gente faz na mentoria. Elas conseguem uma evolução em direção aos seus objetivos. Umas agradecem, outras criticam. É importante ter a crítica. Umas discordam, porque podem estar vivendo em momentos diferentes do que a mentoria está auxiliando eles. Isso é normal, cada pessoa tem seu ciclo, o ano tem seus ciclos, existe o seu tempo e o tempo das coisas, mas é importante. O plantar é opcional, mas o colher não é. Mesmo sem plantar, tu vai colher. E tu vai colher da forma que tu sem querer está plantando, tá? Então é importante tu observar sempre que tu planta. Bom, já me alonguei bastante, eu acho que a conversa... Peço desculpas pelo vídeo tremido, mas no carro foi a melhor maneira que eu consegui para otimizar o tempo, tá? Um grande abraço, nos encontramos na próxima aula, nos encontramos online.